Olá, como vão vocês? Tudo bem? Eu estou aqui em Valongo, Porto, Portugal, e hoje a nossa contação de histórias da Evolucim, que é a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, vai trazer uma história dos alunos de algumas escolas daqui. É um projeto chamado Projeto Ajudares e foi desenvolvido por professores e escolas aqui da região de várias cidades. Então, estou aqui, Flávia Cardoso, hoje contando uma história muito bacana e eu vou explicar primeiro sobre esse projeto. O projeto Ajudares, ele surgiu em 2008, não é? Por uma legislação daqui, uma associação. E desta iniciativa para ajudar principalmente pessoas da comunidade aqui de Portugal, que também tem processos, não é, de muita pobreza, fome. Então, esse projeto das histórias, dos livros que foram feitos, eles estão ajudando principalmente no caso dessas pessoas, não é? E deste projeto, que são as histórias de Ajudares, né, foi criado em 2009 e vai já para a 10ª edição. Então, hoje eu vou trazer a história deste livro aqui, olha, vocês vão ver, tá vendo? As histórias da Ajudares, ok? E aí, esse projeto envolve crianças, professores, pais e toda a comunidade. E no ano de 2018, as crianças e os jovens, orientados pelos professores, eles fazem germinar essa coletânea de histórias, não é? Com ilustrações de pessoas até famosas aqui, mas também ilustradores novos, não é? As crianças, jovens que se predispuseram a fazer um trabalho colaborativo. Isto é muito legal. Então, hoje, essa história que eu estou trazendo para vocês, não é? Lógico que tem várias cidades. Aqui nós temos a cidade de Aveiro, Viana de Castelo, Açores também, Madeira, não é? Que é a Ilha da Madeira. Também até a Espanha, que é o país vizinho de Portugal, também se faz presente. E São Tomé e Príncipe também, não é? Que são, assim, lugares aqui por perto e que fizeram parte desse trabalho. E hoje eu vou trazer uma história para vocês que se chama Teria Sido um Sonho? E é justamente a temática deste livro todo é sobre a natureza. Essa história vem de Guiomar Motilva, a ilustração é da Escola Básica Espinho 2, Espinho é uma região aqui, e é o 2º ano B, e os autores são do agrupamento de escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida. E a ilustração eu vou mostrar para vocês num determinado momento da história. São 2 ilustrações, mas prestem atenção no conteúdo dessa história. Ela é muito importante para percebermos o quão estamos integrados junto com todos, com os animais, com as árvores e com todos. Vamos à história? Ok. Há muito tempo, os animais da floresta e os homens eram inimigos, mas um dia, Tomás resolveu acompanhar o grupo para procurarem na floresta animais para capturarem. Era um grupo de homens armados, médicos veterinários e outros voluntários que acompanhavam esta aventura. Tomás era franzino, pequenino e de uma bondade extrema. Era médico por vocação e às vezes parecia que exercia uma telepatia. O que seria telepatia? Telepatia com os animais que ele nem disfarçava. Neste dia, o sol queimava e os sons da floresta eram encantadores. Árvores frondosas, bétulas e pássaros de cores variadas apareciam como de um quadro, não é? Que se tratasse. Então, aqui eu vou mostrar para vocês só aqui o início com as árvores. Ele vai falar de bétulas. Bétulas são esses tipos de árvore, certo? E aí depois eu vou mostrar mais um pouquinho da história. Então, os pássaros de cores variadas, né, que apareciam como se de um quadro se tratasse. Tomás afastou-se do grupo para ouvir a natureza. Lembre-se que ele era veterinário e ele era muito sensível, não é? Dentro de um lago, um urso tomava banho feliz. De repente, um vulto apareceu entre as árvores com um ar sutil e presunçoso. Que animal você acha que apareceu assim com ar presunçoso? Adivinha? Qual que seria? O rei da floresta?
Acertou! Quem falou que foi o leão. Então, atacou sorrateiramente o urso. Nada se podia fazer quando o leão atacava. Afinal, ele era o rei da selva, a quem todos deviam obediência. O urso, gorducho, apanhado de surpresa, só teve tempo para gritar de dor. Ai! Mas ouviu-se um disparo ligeiro de uma arma sobre o leão, que cai adormecido no chão. Olha só. Olhem só. Aqui vocês veem, né, que o leão está deitado, o urso no chão, e nós temos ali na árvore, perto da árvore, se vocês estão vendo, alguém que está com uma arma na mão. Será que foi o Tomás? Ou será que foi uma outra pessoa? Vocês acham que é certo? O urso estava para ser atacado pelo leão e, de repente, essa arma atingiu o leão. Prestem atenção nisto. E aí, um humano por ali, o urso não sabia se devia atacar o humano ou abraçá-lo. Salvou ele do leão, certo? Então, optou por ficar estático, parado. Naquele momento, algo inesperado aconteceu na natureza. Então, se nós lembrarmos a floresta, o que será que pode ter acontecido naquele momento inesperado? Os dois corações, de quem que vocês acham que é o coração que nós estamos falando? Os dois corações uniram-se e esqueceram-se de quem eram e de onde estavam. O espírito da mãe natureza engrandeceu-se e a energia alterou os pensamentos dos humanos e dos animais. Uma magia sucedeu. Agora falavam a mesma língua, a linguagem dos sentidos. Eram tréguas, paz, a amizade e o respeito prevalecia. Quando Tomás cai da cama, ele olha para o lado e vê o seu boneco de peluche, de pelúcia, no chão, a piscar-lhe o olho. Teria sido um sonho? Olha que interessante, não é? Aqui eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver, não é? Aqui acho que tá meio difícil e eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui vocês têm do lado embaixo o Tomás, né, que acorda com o seu bichinho de pelúcia. E aí, o que nós temos na história? O final, né? Será que teria sido um sonho ou será que seria realidade? O que vocês acham? Quando ele fala de telepatia, não é? Com os animais, com a natureza. Você tem bichinhos de estimação? Como que você cuida desses bichinhos de estimação? Você tem plantas? Como que você cuida das suas plantas? Né? A sua mãe, o seu pai? Como que você lida com a natureza? Com as árvores, quando você vai num parque, você respeita? Nós, dentro da Conscienciologia, nós trabalhamos com o lado da energia. As plantas têm as suas energias, os animais são seres vivos, todos eles, as plantas, os animais. Nós temos, quando houve, os dois corações uniram-se e se esqueceram de quem eram e onde estavam, somos ligados porque somos seres que estamos todos vivos aqui e é importante pensarmos na integração que temos entre os reinos todos, né? Somos todos animais, no caso, nós, seres humanos, junto com os animais e junto com as plantas, a natureza. E o que devemos fazer para poder nos integrarmos mais a este universo? Então, se nós pensarmos, puxa, o Tomás, alguém apareceu na floresta com uma arma. A situação é, nós temos um perigo,
não é? Nós temos o perigo que veio, logicamente, os animais, entre eles existe uma corrente energética de sobrevivência, né? Então, lógico, o leão, ele vai atacar os outros animais porque ele precisa comer, o urso, no caso da nossa história, não é? Então, existe a defesa e o ataque entre eles. E o humano, no caso, eles iriam capturar animais. Mas com que sentido essa captura? Nós, muitas vezes, comemos, não é? Na nossa mesa, frango, carne, enfim, não é? Nós não vamos entrar nesse mérito, mas nós precisamos pensar do quanto que afetamos, né, a nossa atitude em relação aos animais que convivem conosco, no nosso dia a dia. E também sabermos, não é, que matar por esporte ou matar os animais por simplesmente caça, não é, simplesmente para destruí-los como um hobby, é importante pensarmos nisso. Por que fazemos isto? Por que temos esse tipo de atitude? Se pensarmos, por outro lado, que somos seres vivos todos e que somos interligados, né? Quando aqui na história, no caso, os dois corações se uniram e se esqueceram de quem eram e onde estavam, isso é muito interessante se nós pensarmos de que temos que extrapolar, sair fora, simplesmente porque eu sou com esta forma, o animal é com aquela forma, ou aquela planta é assim, daquele jeito. Se nós emitirmos um pensamento, temos uma planta em casa, e isso muitas vezes você conversar com sua mãe, com seu pai, que cuidam das plantas, algumas delas às vezes morrem de repente, não é? Se existem até estudos, não é? No caso de colocarem plantas em laboratórios, onde se emitem pensamentos positivos e outras plantas em outro lugar que se emitem pensamentos negativos. E ao se analisar o que acontece com essas plantas, aquelas que receberam a emanação de pensamentos positivos, elas ficam mais viçosas, mais iluminadas, não é? Mais vívidas. E outras, então, se nós pensarmos que nós interagirmos, se muitas vezes fala assim, vou falar com as plantas, não é? Você é louca, você vai falar com as suas plantas? Ué, mas por que não? Podemos sim, porque são seres vivos, né? Estão lá, se a gente não colocar água, não cuidar dessas plantas, no caso daquelas de casa. E mesmo as chuvas, para ter essa exuberância que nós mostramos aqui, que eu tenho aqui em frente à minha janela, não de ver a chuva que está caindo todos os dias, porque nós estamos no inverno aqui, né? Diferente do Brasil. Então, não podemos reclamar. A natureza, ela vem porque ela tem os seus ciclos, não é? De vida e de momentos de absorção desta água para nutrir nos meses de calor. E se nós tivermos uma planta em casa para cuidá-las, nós temos que fazer o papel daquilo que a natureza faz com relação às plantas, não é? Que é regá-las, não é? Que é tratá-las da melhor forma que pudermos e também emitirmos pensamentos positivos para que elas fiquem bem, fiquem saudáveis. Eu tenho alguns vasos aqui em casa e eu procuro fazer isto com as minhas plantas, não é? Então, vamos pensar nesse tipo de atitude em relação à preservação da natureza. Assim também, quando ele fala, a magia sucedeu, agora falam a mesma língua. Qual seria esta língua? Vamos pensar um pouquinho, vamos analisar. Que língua seria a mesma que nós falamos entre todos nós? Mesmo sendo um animal, mesmo sendo uma planta, ser um ser humano. É a sua intenção de fazer o melhor. É a sua intenção de fazer sempre, procurar sempre estar alinhado com pensamentos positivos. Estar alinhado, não é? Quando a gente fala alinhado, estar em conjunto com o melhor para que aquela planta fique bem, para aquele animal fique bem se eu tiver um gatinho, se eu tiver um cachorro, se eu tiver um passarinho dentro de casa, não é? Então, às vezes, quando a gente é egoísta, a gente quer as coisas pra gente, não, o cachorro é meu, eu faço o que eu quero, ou então você maltrata, você tá mal, você vai lá e bate no cachorro, opa, que é isto? Né? Vamos pensar.
Você gostaria de receber também, né? Se você não está bem, você vai lá e alguém vai e bate em você, sem mais nem menos, só porque você está mal, você está com raiva, você está, não é? Então prestemos bastante atenção na forma como nós agimos em relação a esses seres que a gente chama de sub-humanos, não é? Então, os nossos animais, o gatinho, o cachorro, enfim, o que tivermos em casa. E a intenção que nós tivermos. Então, o que nos une é a bondade que nós devemos, não é, ter e o respeito por esses seres vivos que, assim como nós, também estão aqui para evoluírem, para terem a sua forma de evolução, para terem o seu processo, né, evolutivo dentro do seu grupo de animal. Então, o leão, ele tem as suas características, né? Se nós começarmos a observar, isso vai ficar uma lição para todos nós, tá bom? Durante o próximo mês, durante todo esse mês, e o próximo até a outra contação de história, você começar a observar os animais, as plantas e pensar o melhor para tudo. Não é? Se você vai, mesmo com a pandemia, nós estamos mais dentro de casa, mas se dermos a oportunidade, às vezes, de andar, fazer um passeio, não é? Dentro de um parque, emitirmos o melhor pensamento para todos, né? Para todos aqueles seres vivos que também estão no seu estágio evolutivo. Eles não falam, mas eles emitem a sua exuberância quando estão felizes, e a gente sente que quando estão doentes, são em lugares onde estão morrendo, enfim, né? Porque tem o seu ciclo de vida, né? Vive, nasce, vive e morre também. Mas se a gente puder ajudar com os nossos melhores pensamentos, nós entramos dentro dessa linha, dessa magia de entrar dentro da mesma linguagem, como nos diz a história. Então, essa é a linguagem dos sentidos. Olha que bacana, não é? Eram as tréguas, a amizade e o respeito prevalecia. Então, nós tenhamos isso, né? Quando Tomás ele acorda, não é? E dentro da história ele fala que ele tinha telepatia com os animais. Então, voltando a este aspecto, vamos pensar bastante sobre como que é a nossa mente, como que é a projeção dos nossos pensamentos em relação às plantas, aos animais que nos cercam. Então, que vocês em casa façam esse exercício com seus animais, às vezes sem falar nada, só exteriorizando o melhor que você puder para aquele ser que está ali. E as suas plantas também. Eu, pelo menos, falo com as minhas. Eu falo, ai, que linda, bom dia, tudo bem? Entendeu? Você emanar as suas melhores energias, lógico, não descuidando da água, de colocar ao sol, não é? Então, você interagir com este universo, que é o universo que estamos aqui todos para sabermos conviver uns com os outros. Então, fica aí a nossa mensagem da história de Ajudares. Espero que vocês tenham gostado e que possam, em breve, estar conosco novamente para mais uma história. Então, se vocês quiserem, escrevam ou no nosso chat, não é? No Instagram ou no Facebook, né, da Evolucim, não é? No caso do Facebook é Evolucim Conscienciologia, tá? Então peça para a mamãe ou papai, no caso aí buscar dentro do Facebook, vai lá e se você quiser você coloca o seu comentário sobre a história de hoje, não é? E se você, como que você se comunica, como que você, se você tem esse processo de telepatia, de emitir os pensamentos melhores e se interagir com os animais e com as plantas da onde você está, tá bom? Um super abraço, um beijo e até breve. Tchau, tchau.